Olá! Se você tem a doença do refluxo gastroesofágico, esse vídeo vai te ajudar a controlar melhor os seus sintomas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o refluxo. Mais especificamente, eu quero falar sobre as medidas não farmacológicas para melhorar esses sintomas de refluxo. Porque essas medidas não farmacológicas, elas ou não são explicadas no momento do diagnóstico ao paciente, ou não são totalmente compreendidas pelo paciente, e aí o paciente fica somente utilizando os antiácidos, os medicamentos prescritos, e seguem às vezes com alguns sintomas que incomodam. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é a doença do refluxo gastroesofágico. O que está refluindo? O que está acontecendo quando você tem essa doença? O líquido que é produzido ali pelo estômago, chamado suco gástrico, ele sobe em direção ao esôfago, que é o tubo que une a boca ao estômago. No momento em que ele sobe, que esse líquido sobe na direção do esôfago, ele, entre aspas, queima, ele lesiona, ele fere a mucosa do esôfago. O que é a mucosa? É o revestimento interno, grosso modo falando, uma pelinha fininha que está ali por dentro da nossa víscera, do nosso órgão, do esôfago, que ela não, essa mucosa, ela não aguenta a acidez do suco gástrico e ela vai ali se tornando lesionada, ferida. E é por isso que a doença do refluxo é uma doença que precisa ser vista com atenção, que requer acompanhamento médico regular, requer a endoscopia digestiva alta para um acompanhamento adequado. E quando ela não está bem controlada, ela pode causar problemas muito sérios, inclusive câncer de esôfago. Então, dito isso, explicando que é uma doença que precisa de acompanhamento médico, eu vou agora falar sobre as medidas não farmacológicas e que geralmente elas não são suficientes. Na grande maioria dos casos, além dessas medidas não farmacológicas, precisa ser feito medicamento antiácido prescrito pelo médico, tá bem? Então, as medidas não farmacológicas para a doença do refluxo, elas se dividem em medidas comportamentais e medidas dietéticas. Então, as medidas comportamentais, é importante compreender que quando a gente se alimenta e tem a doença do refluxo, a gente tem que esperar pelo menos 2 horas para poder se deitar após a refeição. Então, se você janta às 7 horas da noite, você, para se deitar, para dormir, tem que ser a partir das 9 horas da noite. E isso é muito importante, especialmente nas pessoas idosas, porque a doença do refluxo, ela favorece a broncoaspiração, E a pessoa idosa, ela já tem, digamos, a musculatura que a defenderia dessa broncoaspiração envelhecida, enfraquecida. Então, quanto mais idoso, maior essa necessidade de dar esse intervalo entre a última refeição do dia e a hora de dormir, ou se a pessoa tem o hábito da sesta, ela não deve realizar a sesta deitado logo depois do almoço, certo? Então, tem que dar esse intervalo de 2 horas para se deitar, a pessoa que tem a doença do refluxo, tá bem? Isso é muito importante. Outra coisa interessante é elevar a cabeceira em pelo menos 15 centímetros para desfavorecer o refluxo ao longo da noite, no momento que a pessoa está dormindo. Isso pode ser conseguido elevando-se realmente a cama 15 centímetros ou adquirindo os travesseiros anti-refluxo que estão à venda no mercado, tá certo? Então, essas 2 medidas são muito importantes. Além disso, as refeições de quem tem doença do refluxo devem ser refeições de pequeno volume, de preferência não ingerindo líquido durante a refeição. A sopa, por exemplo, que é um alimento misturado com água, não é um alimento muito adequado para quem tem doença do refluxo, porque ela já é uma refeição que tem um volume maior por conta da água ali, do cozimento da sopa, certo? Então, as refeições de quem tem refluxo devem ser de pequenos volumes, de pequeno volume, com pouco líquido e, portanto, podem ser mais frequentes, para a pessoa ficar com fome, Ela deve ser mais frequente e de menor volume. A gente deve também evitar movimentos, manobras que aumentem a pressão intraabdominal. Então, agachamentos
roupas muito apertadas, cintos muito apertados podem também favorecer a doença do refluxo. Agora eu vou dar vou frisar aqui especialmente uma medida que favorece, que melhora bastante o refluxo, que é a perda de peso para quem está com sobrepeso ou com obesidade. Por quê? Porque a gordura visceral, né, na verdade a gordura abdominal, ela é um fator que aumenta a pressão intraabdominal e, portanto, favorece o refluxo. Se você perde peso e tem doença do refluxo, você vai perceber que os seus sintomas vão melhorar depois da perda de peso. Então, também outra medida comportamental importante. E a retirada do cigarro. O cigarro é uma substância que favorece o refluxo. Quanto às medidas dietéticas, a gente precisa evitar alguns alimentos quando a gente tem refluxo. Alimentos gordurosos, fritura, alimentos muito condimentados, muito apimentados, alimentos cítricos, como por exemplo o suco de laranja. O álcool, gente, o álcool é uma substância que dilata o esfíncter esofagiano inferior, ou seja, a porção inferior do nosso esôfago, ela tem ali uma defesa, uma musculatura que fecha, né, ali aquela transição entre o esôfago e o estômago. E o que está fechando ali, digamos, é um músculo. E quando a gente ingere álcool, esse músculo relaxa. Então, o álcool ele favorece muito a doença do refluxo, certo? Assim como a cafeína, o café e todas as bebidas com cafeína também vão causar esse efeito de dilatação da parte inferior do esôfago e, portanto, favorecimento da doença do refluxo, certo? Molhos também com tomate, suco de tomate, menta, hortelã, são alimentos que favorecem o refluxo, certo? Então, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui abaixo os seus comentários e as suas dúvidas sobre esse tema. Lembrando que um dos objetivos do Bom Cuidado Geriátrico é justamente ensinar algumas medidas não farmacológicas para ajudar os pacientes a viverem ou sem remédio ou com o mínimo de remédio possível. Obrigada!